Boa tarde, meus alunos. Como é que vão vocês? Hoje nós vamos tentar desenvolver um gráfico da função quadrática a partir da função dada, ok? Nesse caso, a função, eu vou colocar uma função simples, uma função do segundo grau, que é quadrática, em que x ao quadrado menos 8x mais 7. Qual é o primeiro passo que temos que fazer? Se vocês assistiram meus vídeos no início sobre a equação do segundo grau, vocês sabem que a equação do segundo grau, dependendo do delta, que a gente faz lá na fórmula de Bhaskara, o, podemos ter duas raízes, uma raiz ou raízes imaginárias. Nesse caso aqui, essa equação, ela possui duas raízes reais, certo? Então vamos lá. Nesse caso, no vídeo passado, nós aprendemos a identificar quem é o valor do A. Nesse caso, o valor do A é o que está junto do X, nesse caso vale 1. O valor do B vale menos 8, é o que está próximo do X. E o valor do C, que é 7. Então, tendo esses valores, nós podemos identificar os primeiros passos para fazer o gráfico. O primeiro passo para construir o gráfico, precisamos encontrar em que valor o x vale 0 e o y vale 0, ok? Nesse caso, quando o f de x vale 0, são as raízes da equação. E quando o y vale 0, nós vamos cortar o gráfico com a parábola nessa parte. Então vamos lá. Quando o y vale 0, nesse caso, quando x vale 0, ele vai ficar nessa região aqui. Certo? Por quê? Porque aqui, ó, x ele se move da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quando ele vale 0, ele vai ficar estacionado nesse ponto aqui. Deixa eu colocar a opção aqui para vocês enxergarem. Nesse caso, todos esses pontos aqui, ó, vão se movimentar para cima e para baixo, certo? Quando x estiver valendo o valor de 0. Vamos lá. Então, f de x, f de x é igual a 0 ao quadrado menos 8 vezes 0 mais 7. 0 ao quadrado, 0. Menos 8 vezes 0, que é no lugar onde estava o x aqui, ó, vai ser 0. Mais 7. F de x, que é y, vai ser igual a quanto? A 7. Ok, pessoal? Então, nós já sabemos que a parábola, a curva, vai cortar nesse eixo daqui, certo? No eixo y, no valor de 7. Primeiro passo. Então, vamos lá. Vamos apagar. Agora precisamos encontrar os pontos em que o y vale 0 para achar os valores de x. Então, 0 vai ser igual a x ao quadrado menos 8x mais 7. O que é que lembra isso a vocês? Uma equação do segundo grau. Vamos lá? Como é que se resolve equações do segundo grau? Com Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Isso aí já foi feito na segunda ou terceira aula sobre equações de segundo grau, certo? Então, vamos resolver o valor de delta primeiro. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Quem é B ao quadrado? 8. 8 vezes 8? Menos 8. Lembre-se de colocar o parêntese. Porque senão não tira o negativo, né? Tem que estar em parêntese. Vezes 4. Vezes quem é o A? 1. Quem é o C? 7. 8 ao quadrado. 8 vezes 8. 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Vezes 7, 28. Isso vai ser igual a quanto? 64 menos 28. Esse valor, vocês fazem lá, mas nós temos esse valor aqui, ó. 36. Será que é 36? 8 com 6, 14. Vai uma. 2 mais 3, 5. E 1, 6. 64. Então, 36. Então, achamos o valor de delta. Então, vamos lá. Vamos montar. Vamos montar aqui no lugar, certo? Quem é menos B? Menos 8. Menos 8. Mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1. O A aqui não vale 1? Então, deixa eu aumentar aqui só mais um pouquinho, né? Para a gente começar. Menos 8 dá mais 8. 8 mais ou menos. Raiz de 36, 6. 6 vezes 6, 36. Sobre 2 vezes 1, 2. Por isso que raízes normalmente reais produzem dois valores, raízes de funções quadráticas, porque ele pode ser ou mais 6 ou menos 6. 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7. 8 menos 6, 2. Dividido por 2, igual a 1. Então, as raízes, quando o f de x é 0, vai ser x', 7, x, duas linhas, 1. Então, ele vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o gráfico. E 7. Então, ele vai estar nessa posição aqui, ó. 1 e 7. Ok? Já podemos esboçar o gráfico mais ou menos como ele vai ficar. Ele vai vir por aqui, cortar aqui e subir. Porém, existe alguns cálculos que precisamos fazer para fazer um gráfico com maior precisão. Primeiro, existe uma regra em que quando o A é maior do que 0, ou seja, positivo, a curva ela vai ficar assim. Quando A for menor do que 0, ou seja, negativo, a curva vai ficar assim. Ok? Para não esquecer, positivo, sorrindo,
negativo, triste, ok? Então vamos lá. Já sabemos que o gráfico é positivo, porque A igual a 1. Então, ele vai ficar virado para cima, sorrindo. Porém, precisamos encontrar na curva esse valor aqui, ó, o máximo valor ou o mínimo valor. Isso se chama y do vértice e x do vértice. Por isso que nós não podemos colocar aqui de qualquer forma, sem saber onde que ele vai terminar, onde ele vai chegar ao menor valor, quando ele é positivo, né? Ele vai descer, e quando ele for negativo, qual o maior valor que ele vai chegar. Isso é interessante, pessoal, entender o que é y do vértice e x do vértice, porque quando você for trabalhar com gráficos, por exemplo, o gráfico de ações, se o gráfico de ações se comportar com uma equação do segundo grau, utilizando isso daqui, vamos imaginar que em determinado momento a ação vai chegar no valor máximo. Então você vai saber em que momento você vai retirar seu dinheiro, né? Porque ações você sabe que ela tem uma variação muito enorme, né? Tem horas que você está ganhando, tem horas que você está perdendo. Então, se você souber a equação que se comporta suas ações ou do mercado financeiro, então você sabe o momento exato de tirar, não é isso? Outra coisa, você está trabalhando no exército, por exemplo. Desculpa. Você está mexendo com o canhão do exército. Você sabe que a trajetória de um canhão é mais ou menos assim. A bala vai para cima e depois cai. Então você desenvolvendo a equação da velocidade e da distância, que é uma equação do segundo grau, você vai saber qual a inclinação que você vai fazer do seu canhão, né? Para saber a maior distância que ele vai pegar. Quanto maior for o x e o y do vértice, menor vai ser a distância, né? Que ele vai cair. Então você vai ter que baixar isso daqui, ó, para ele chegar numa distância maior. Ou então, se você quiser atingir um alvo aéreo, você vai ter que ter um alcance maior. Então você vai ter que saber controlar isso, ok? Então, como é que nós calculamos o x do vértice e o y do vértice? X do vértice é fácil. É menos b sobre 2a. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Olha que legal. Você já tem esses valores. O x do vértice? O x do vértice? X do vértice é igual. Quem é menos b? Menos 8. Menos 8 dá 8. Quem é o a? 1. 2 vezes 1, 2. X do vértice, 4. Y do vértice, menos delta. Quem é o delta? 36, não é isso? Então, menos 36 sobre 4. Quanto é 36 dividido por 4? 9. Menos 9. Ok, pessoal? Por quê? Porque aqui é negativo. Aqui não tem negativo embaixo. Então, ele continua sendo negativo. Menos 9. Ok? Deixa eu só apagar isso daqui para a gente não ficar muito confuso. Porque é bastante cálculo, mas é fácil.
Então, nós já temos, quando o x for 0, nós sabemos que o ponto é o ponto 7. Quando o y for 0, nós sabemos que existem duas raízes, o 1 e o 7. E quando os valores, nesse caso, quando o a é positivo, ele fica com a parábola assim, alegre. Então ele vai ter o menor valor. E quais são os menores valores? Quando o y for menos 9 e o x for 4. Então vamos aqui, ó. 4 menos 9, ok? E o 7 fica aqui, o 2 aqui. O gráfico vai se comportar mais ou menos assim. Certo, pessoal? Então é isso. Hoje aprendemos a fazer um gráfico utilizando uma função quadrática. Construímos esse gráfico. Na próxima aula, vamos fazer o contrário. Vamos ter o gráfico e vamos achar a equação. Ok, pessoal? Então, bons estudos e qualquer dúvida, eu estou à disposição.